Olá, amigo da Metropolitana, estamos de volta aqui no seu programa Momento Saúde, o seu momento na TV, conversando com dois médicos renomados da cidade, Dr. Mário Iemini e Dr. Maurício Kuzmanich, ambos especialistas em cirurgia torácica, e conversando sobre essa doença bastante incômoda, desagradável, chamada hiperidrose. Quem não conhece alguém com essa doença? Continuando o bloco anterior, estamos conversando da cirurgia, que é feita através de microfuros no tórax, tá? Aparentemente se enxergaria muito pouco depois da cirurgia, e nesse bloco estamos querendo abordar mais em relação ao pós-operatório, aos efeitos colaterais, enfim. Os efeitos colaterais, quais seriam em relação, pós-operatório? Como se desenvolve o pós-operatório? Bem, como o Maurício bem falou, a cirurgia requer uma internação muito breve. O paciente interna de manhã, acaba operando de manhã e é submetido a uma anestesia geral, e ele tem alta à tarde, no final do dia, não tem a necessidade de passar a noite no hospital. Logo no pós-operatório, devido à abordagem dos dois hemitórax, dos dois lados, o paciente sente a respiração como se fosse um pouco mais pesada. Eu costumo dizer que em 24 horas essa sensação desaparece. E a partir do segundo ou terceiro dia, o paciente começa a ter dor. É uma dor suportável, se tomar analgésico cede facilmente, mas uma dor nas costas, entre os dois ombros atrás, que é onde a gente acaba operando. O equipamento de vídeo entra pela frente, pela inframamário e axila, e a gente opera aqui nas costas. E essa cirurgia é feita com o uso de um bisturi elétrico e, obviamente, causa uma queimadura elétrica durante a dissecção da pleura lá atrás, que é onde dói, bem atrás nas costas, logo abaixo do pescoço. Mas é uma dor que é controlável com medicação via oral mesmo em casa, e o paciente acaba evoluindo bem, mas que pode incomodar algumas pessoas mais do que outras, depende muito da resistência à dor de cada pessoa. Tem gente que sente mais dor, tem gente que sente menos dor, apesar de fazer o mesmo procedimento igual para todo mundo. Queria fazer uma lembrança em relação à anatomia, nossa anatomia, né? Quando a gente se refere a tórax, tórax é a parte de cima do corpo, o que está imediatamente em cima do abdômen. Esse aqui seria o abdômen, o tórax, e onde se encontra, inclusive no tórax, os grandes vasos sanguíneos, a aorta, o coração, os pulmões. Só que tem também várias coisas dentro do tórax, né? Não é uma cavidade que tem poucas coisas, não. Precisamente, a intenção da cirurgia é retirar uma cadeia de gânglios, tá? Que pertence à cadeia simpática, que, repito, não tem nada a ver com a simpatia da pessoa. Então, essa cadeia é a responsável por provocar essa resposta exagerada das mãos e os pés e as axilas de produzir aquele suor. Então, quando a gente fala de furos, precisamente esses furos vão direcionados primeiro a enxergar o que está sendo feito, porque é uma cirurgia por vídeo, tá? E, então, através desses furos, são extirpadas as cadeias ganglionares, e isso que resultaria depois em uma cura realmente da doença. E decimos cura, não nem um tratamento paliativo, porque, de fato, depois dessa cirurgia, você para de suar. Em relação aos efeitos colaterais, quais seriam os efeitos colaterais dessa cirurgia? Eu acho interessante a pergunta, porque, na verdade, a gente não deveria nem chamar de efeitos colaterais. Efeitos colaterais, realmente, eu acho que essa cirurgia pode-se dizer que ela tem pouquíssimos. Mas um efeito importante, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, e o paciente tem que saber isso antes da cirurgia, é que a pessoa tem que suar. Suar é um mecanismo importante, suar é um mecanismo da gente manter a nossa temperatura do corpo estável. É uma troca de calor com o organismo. Então, a pessoa não pode simplesmente parar de suar de uma maneira geral. E quando a pessoa tem essa disfunção, onde ela tem o suor localizado em algum local incomodando, e a gente interrompe o suor para este local, como, por exemplo, para as mãos, a pessoa que tem uma hiperidrose palmar, após a cirurgia, ela vai ter a interrupção do fluxo de suor para as mãos, o organismo ele se readapta. Ele faz uma readaptação para que o suor
seja redistribuído. Então, normalmente, o que a pessoa nota é que aumenta a quantidade de suor em outros locais do corpo, mas não de uma maneira exacerbada como era na mão. Esses locais são principalmente a barriga, as costas, virilha, coxas, são os exemplos que a gente tem mais frequentemente. A gente não tem como quantificar isso antes da cirurgia, saber o quanto a pessoa vai suar mais, que a gente chama isso de hiperidrose compensatória, em outras partes do corpo. Mas o que a gente nota é que a hiperidrose localizada, ela incomoda muito mais do que a hiperidrose compensatória, por isso, como eu já havia dito, o grau de satisfação dos pacientes que fazem essa cirurgia é bastante grande. Uma pergunta que me assalta na cabeça nesse momento é como vocês sabem, quando um paciente vai no consultório, que existe uma hiperidrose. Claro que ele tem que te falar que está suando muito, né? Mas que grau? Tem alguma gradação? Uma hiperidrose muito grande ou média? Tem alguma diferença em relação à abordagem cirúrgica? Com relação à abordagem cirúrgica não tem diferença, e com relação à quantificação, não tem como quantificar a quantidade de suor que essa pessoa elimina, né? Na parte que lhe incomoda. O que determina ser feito ou não a cirurgia é o quanto isso interfere na vida dela. Não é uma doença, é uma disfunção. Se a pessoa que tem uma hiperidrose palmar ela quiser conviver com isso para o resto da vida, isso não vai causar nenhum problema para ela. A indicação da realização da cirurgia é da própria pessoa, é do próprio paciente. Se aquilo o incomoda ou não, se ele quer ou não se ver livre daquilo. É importante, inclusive, frisar que o suor é importante para a nossa saúde. Quer dizer, o suar é um mecanismo de defesa para contrarrestar o calor externo. Então, uma forma, por exemplo, de você esfriar uma garrafa quente ou uma bebida quente é você colocar debaixo da pia. Então, mais ou menos seria um mecanismo parecido. O corpo, nosso corpo, produz uma quantidade de suor em compensação ou diretamente proporcional ao calor do meio. Então, às vezes, de repente, vocês podem estar confundindo. Bom, tem uma hiperidrose porque suo. Bom, dependendo também da temperatura externa, dependendo das condições que você tiver muito nervoso, em geral, quando a gente está nervoso, sua mesmo um pouco mais. O que realmente diferencia a hiperidrose de uma sudorese normal, realmente é a intensidade, e essa intensidade também deve ser avaliada em relação a quanto atrapalha a vida pessoal, essa situação que pode ser útil, só que essa utilidade, então, se exacerba demais, né? Então, é importante que você, primeiro, saiba o que tem, se sua suficientemente, como para realmente ser submetido a uma cirurgia, ou realmente se trata de uma questão apenas fisiológica. Mas, Mário, vocês não operam, não fazem a cirurgia para controlar a hiperidrose. Você tem alguma outra área de atuação dentro da cirurgia torácica? Temos sim. A cirurgia torácica, ela atua nos órgãos intratorácicos, a gente opera todas as patologias pulmonares, que tem indicação cirúrgica. Entre elas, a mais expressiva e a que tem maior número é o câncer de pulmão, que hoje é um problema grande, é um problema até de saúde pública. Portanto, veja-se as campanhas anti-tabagismo, que fumar dá câncer, daí é verdade o que está escrito no maço de cigarro, e nós temos muitos pacientes com câncer de pulmão. Nós também atuamos nas vias aéreas, as traqueostomias, as alterações da traqueia, os derrames pleurais, as infecções pulmonares que provocam derrames pleurais com acúmulo de pus dentro do tórax. Toda a parte intratorácica, com exceção de coração, que nós não fazemos na cirurgia de tórax, tem o pessoal da equipe da cirurgia cardíaca, nós atuamos. É bom saber realmente, porque não é só o que está dentro do tórax, são aqueles gânglios, como eu disse anteriormente. Então, são profissionais que se dedicam a uma série de cirurgias que vão realmente resolver grandes problemas em você. Em relação ao câncer de pulmão, né, eu até converso um pouco com vocês em relação a isso. Se você é fumante e você não consegue parar de fumar, então você tem duas opções. Ou parar de fumar e tentar se prevenir de uma situação que pode ser fatal e pode até levar a uma cirurgia de tórax,
Ou então, não se preocupe, você pode continuar fumando, não tem problema, inclusive se você é fumante e acima do peso, se estiver gordinho, não se preocupe também. Você só adquirir um bom câncer de pulmão, você vai emagrecer legal e depois então você vai ter a honra de ser atendido por esses médicos espetaculares em qualquer hospital da nossa cidade. Claro que isso aqui último é uma piada, né? A intenção precisamente é fazê-los ver, né, em relação à importância da prevenção de uma coisa tão séria como o câncer de pulmão, não é, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje o fator de risco associado, sem dúvida nenhuma, ao câncer de pulmão, isso é comprovado, é o cigarro. O caráter de tabagismo é mais importante que caráter familiar, de qualquer outro fator de risco ao câncer de pulmão. Mas o meu avô morreu com 90 anos e fumava e ele não tinha câncer de pulmão? Ele deu sorte. Com certeza ele deu sorte. Então, é bom que se saiba isso e que se frise isso. Essa pergunta é muito feita para a população em relação a que não, mas todo mundo que fuma não tem câncer de pulmão. Mas isso, de fato, é uma meia-verdade. Existem estatísticas, tá? E as estatísticas nunca são 100%, estão sempre divididas, né? Com que frequência está aparecendo o câncer de pulmão na cidade? Mais ou menos. Olha, eu não tenho esses números da cidade, mas eu posso dizer para você no Brasil. E isso é uma coisa importante. Morre no Brasil, mais ou menos, 150 mil pessoas por ano. Se você fizer as contas, isso dá em quase 200 pessoas por dia. Parece bastante e pouco se fala sobre isso. Pensam no seguinte: o ano passado eu me lembro que caiu um avião e 199 pessoas morreram. O país inteiro ficou muito comovido com isso. Morre a mesma quantidade de pessoas por dia, todos os dias no Brasil, só que não são juntas e ao mesmo tempo. Pelo mesmo motivo, câncer de pulmão. Então, isso faz a gente pensar que a incidência é bastante alta. E que não precisa cair um avião para a gente pensar que 200 pessoas morreram. 200 pessoas morrem por causa do cigarro todo dia. Bom, e que pena que o nosso tempo acabou. Estamos já no final da entrevista com dois profissionais altamente gabaritados, cirurgiões torácicos daqui da nossa cidade de Taubaté, com os quais eu me gabo, pelo menos me orgulho de ser amigo e colega. Dr. Mário Gemini, à minha direita, e o Dr. Maurício Kuzmanichi, à minha esquerda. Muito obrigado aos dois, foi um prazer realmente estar com vocês aqui. Não sei se tem alguma coisa a dizer vocês para os telespectadores. Não, só agradecer, muito obrigado pela oportunidade de mostrar e esclarecer muitas pessoas que perguntam sobre esse tipo de doença e o que a gente faz na cirurgia de tórax. E a gente só tem a agradecer a você, Emil. Imagina, eu agradeço, Maurício. Muito obrigado pelo convite, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre a hiperidrose e também a importância de parar de fumar, de parar com o tabagismo e ter essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço de fato a oportunidade, o prazer e a honra de estar com vocês aqui, dois profissionais altamente complicados em relação a trabalho, ocupados, e que eles fizeram um tempo e viram aqui para esclarecer algo tão importante como é a hiperidrose. Muito obrigado aos dois novamente e até mais, amigos.